Seja bem-vindo a mais uma aula. Hoje você vai aprender como meditar na palavra de Deus, como realmente entender a Bíblia de uma forma que você consiga pregar ela. A maioria das pessoas não conseguem pregar a palavra porque elas leem de forma errada, elas não conseguem se aprofundar no entendimento bíblico e na hora de ministrar fica com medo, fica inseguro, fala coisas que não devia e acaba errando. Quantas vezes eu também já fui embora triste do culto por não conseguir pregar a palavra de Deus como gostaria. Então você vai aprender nessa aula como que o irmão Vitor faz para meditar na palavra antes de pregar. Primeira lição que você tem que entender. Meditar não é ler, tá? Isso aqui é importante. Meditar não é ler. As pessoas leem a Bíblia e pensam que elas já estão meditando, e isso não é verdade. A leitura é só para você conhecer as histórias bíblicas. Preste atenção, isso aqui é importante. Olha só. Leitura é apenas para conhecer as histórias. Tem gente que lê a Bíblia e já acha que está estudando. Não. A leitura é apenas para você aprofundar o seu conhecimento a respeito de alguma história bíblica. Você só vai ter profundidade bíblica quando você aprender a conhecer as histórias da Bíblia. E quanto mais você vai conhecendo, mais você vai aprofundando o seu entendimento. Então, se você ler a Bíblia uma vez, você vai conhecer um pouco. Se você ler ela 5 vezes, a mesma passagem 5 vezes, você vai ter uma leitura mais profunda. Se você ler ela 15 vezes, você vai ter mais profundidade ainda. Então, quando você quer pregar um texto, o que eu aconselho você a fazer? Pega a passagem que você quer ler, leia ela hoje, medite nela hoje. Aí amanhã você faz a mesma coisa, você lê e medita na mesma passagem. E assim você faz por uns 4, 5 dias, até mais uma semana. E aí quando você for pregar, você vai ter aprendido tanta coisa nova naquele texto, que você vai conseguir pregar com mais profundidade. Essa é uma dica muito importante. Ler o mesmo texto várias vezes por diferentes dias. Amém? Então, ler não é meditar. Leitura é somente para você conhecer as histórias bíblicas. Você está pegando até aqui? Se você está chegando agora, deixe seu like, por favor. Compartilhe também, tá bom? A nossa live aqui, hoje nem ia ter, gente. Eu não estou muito bem, tá bom? Então, por favor, nos abençoe o nosso canal. Amém? Então, é o seguinte. Depois que você aprende, você precisa ler para conhecer as histórias, você vai fazer o quê? Você vai grifar as palavras-chave. Isso aqui eu ensino mais na leitura raio-x. Se você quer aprender a como ler a Bíblia de forma profunda, interpretar diferentes tipos de textos da Bíblia, eu recomendo você entrar para a leitura raio-x. Se você ainda não é nosso aluno, você precisa se tornar aluno da leitura raio-x para você aprender a interpretar a Bíblia de forma bem profunda, tá? O link está na bio aí, é o primeiro ou segundo link da bio, não, né? Aqui da descrição do vídeo no YouTube, para você fazer parte da leitura raio-x, tá? Depois eu falo mais sobre a leitura raio-x. Tá? Aqui são palavras-chave, irmão Vitor. São pessoas, pode ser animais também, tá? Pode ser animais, pode ser objetos, bom? Objetos. Também são ações, tá? Verbos que a pessoa está fazendo ali. Verbos e também lugares, tá? Se você ler a Bíblia procurando as pessoas, as ações que elas estão fazendo e os lugares que elas estão naquele texto, você vai ter uma compreensão mais profunda da palavra. Tá bem? E a gente vai fazer um exercício na prática aqui. Fica aí tranquilo que a gente vai fazer vários exercícios na prática de interpretação bíblica. E ainda eu vou também pedir que você me mande versículos aqui para que a gente faça a interpretação ao vivo, tá bom? E comenta aí, deixa aí qual cidade que você é. Qual cidade que você é? Comenta aí para mim saber qual que é a cidade que você está assistindo a gente, aprendendo a palavra de Deus. Toda segunda-feira tem aulas de 18h55 da noite. Então já coloca na sua agenda. Se você ainda não participa das aulas nas segundas-feiras, você precisa colocar na sua agenda para você começar a aprender mais a palavra. Muito bem. Depois que você faz a questão das palavras-chave, você grifa as palavras-chave na sua leitura bíblica, você vai aplicar as perguntas de interpretação. Não dá para eu colocar todas aqui, mas vou colocar as mais importantes para esse momento agora que a gente está estudando. Você vai identificar, ok? Qual mensagem está... Nossa, está difícil hoje, porque está sendo transmitida.
transmitida. E a segunda pergunta, vou deixar para depois a segunda pergunta, tá? Para não confundir você. Então, quando você lê a Bíblia, você vai descobrir qual mensagem que ela está transmitindo. Amém? Vamos ler um texto na prática agora? Olha só. Nós vamos ler aqui 2 Crônicas 7:14. Tá? Nós vamos ler esse texto e nós vamos fazer uma interpretação desse texto aqui. Amém? E nós vamos aprender a identificar qual mensagem está sendo transmitida nela e também o que nós podemos pregar. O pessoal comentando em Budas Artes, eu tenho alguns parentes em Budas Artes, minha esposa tem, na verdade, né? Eu já fui aí, não tem muito tempo, não. Pernambuco, Deus abençoe muito, Mauá, que bênção, Deus abençoe muito, tá, gente? Vamos lá? Bom, o texto diz assim, ó. Se eu fechar os céus e não houver chuva, se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, e se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Esse é um texto muito conhecido. Mas quando você aprende a meditar no texto, você vai pregar coisas naquele texto que você nunca tinha percebido, que você nunca tinha falado antes. Amém? Como que eu faço isso, irmão Vitor? Primeira coisa que você vai fazer, tá? Primeira coisa, você vai ler o capítulo inteiro. Você quer pregar o versículo 13 e 14, ou só o 14, você vai ler o capítulo inteiro, para você ter um conhecimento profundo daquela passagem. Depois disso, você vai focar na parte da qual você quer pregar. Você vai separar por partes o que você aprende, o que você aprender, tá bom? E terceiro, você vai tirar lições para a sua vida e pregações, tá? Pregações. Deixa eu aumentar aqui que está muito pequeno, né? Aumentando aí. Bom, então são esses 3 passos aqui. Olha só, vamos dizer que a gente já leu o capítulo inteiro, tá? Porque agora não dá para eu ler um capítulo com você. Mas a gente vai separar por partes o que a gente aprende do texto. Então, eu vou dar um exemplo. Olha só. Quando a gente lê essa passagem, a gente descobre o quê? Que quando Deus fechar os céus, quando ele fechar os céus, olha o que ele vai fazer. Quando ele fechar os céus, não haverá chuva, e ainda os gafanhotos, eles irão consumir as plantações. E então virão pestes contra o povo. Então, quando o povo estivesse em pecado, eles teriam aqui, gente, que orar a Deus, eles teriam que buscar ao Senhor. Então, a primeira coisa que a gente vai aprender aqui, comentário. Quando pecamos, Deus derrama a sua ira, fechando as portas para nós, pois assim nos arrependemos e voltamos a buscar a Deus de todo o coração. Amém? Olha que interessante isso. Você está pegando aqui? Então, quando o povo pecasse, o que Deus faria? Ele fecharia os céus e não haveria chuva. Então, aqui eu já posso fazer uma meditação. E eu escrevi aqui a minha meditação, que quando nós pecamos, Deus ele fecha os céus, ou seja, ele fecha as portas para a nossa vida. Para quê? Para que a gente se volte, né, à oração, ao quebrantamento, à humilhação, porque quando nós estamos no deserto, Deus é lembrado. Isso aqui é importante. Quando nós estamos passando por provação, nós se lembramos de Deus. Porque se Deus abençoar você estando debaixo de desobediência, você vai continuar na desobediência. Então as portas se fecham para que a gente possa voltar o nosso coração para Deus. E assim como eu medito na palavra, o que eu faço? Eu leio o capítulo inteiro, eu separo por partes
aquilo que eu quero ministrar, aquilo que eu quero meditar, e depois eu tirando lições do texto. Então, aqui eu poderia fazer, né? Eu poderia fazer uma meditação, tá? Exemplo, a meditação. Meditação. Portas fechadas para os desobedientes. Olha que interessante. E aí eu faço um comentário a respeito... O meu gato tá bravo aqui. Tá miando, vocês estão ouvindo no fundo. Então, eu faço um comentário a respeito daquilo que eu estou meditando. Amém? E aí eu vou pegando outros trechos dos versículos que vão me levando a meditar. Aqui no versículo 14, Deus fala, ó, e se o meu povo... Então, Deus aqui ele não está falando com ímpios. Ele não está falando com pessoas que não conhecem a ele, está falando com o seu povo, com o povo que conhece a palavra, que dizia que temia a ele, um povo que conhece a Deus. Então, as pessoas conhecem o caminho certo, mas elas muitas vezes são dominadas pelo pecado e acabam indo pelo caminho errado. Então, aqui eu poderia fazer mais uma meditação, tá bom? Deus orienta o seu povo que eles devem buscá-lo, né? Devem buscá-lo, tá? E aí eu vou colocando vários trechos de meditação, outra meditação que a gente pode fazer nesse texto. Deus fala, ó, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, então a gente pode falar aqui também sobre humilhação. Humildade é o caminho de volta para o pecador que quer restaurar a sua vida com Deus. Olha isso. Eu vou colocando vários tópicos de meditação naquilo que eu vou lendo. E depois eu vou construindo a minha pregação com base naquilo que eu já fui separando para meditar. Vocês estão pegando como é simples? Eu não invento as meditações e nem as pregações. Eu tiro tudo isso do próprio texto. Então, eu vou grifando aqui, tá? Vou deixar grifado as partes que é para meditar. Amém? Olha o versículo 14. Então, já coloquei uma meditação aqui, ó. O povo se chama pelo meu nome. Já coloquei outra meditação, ó, meditar. Outra meditação, ó, e orar. Ok? Então, além de se humilhar, Deus ele quer que a gente ore, meditação. Vou colocar aqui, ó, orar a Deus para que haja uma mudança em minha vida. Estão pegando isso? Olha agora, outra coisa que a gente pode meditar. Olha só. E buscar a minha face. Então, Deus está falando aqui não sobre as bênçãos que estão nas suas mãos, porque as mãos de Deus abençoam. Só que a face de Deus revela a sua glória. Então, Deus está dizendo assim, eu não quero que vocês me busquem só porque eu abençoo vocês. Eu não quero que vocês me busquem só para voltar a chover, para que a plantação de vocês volte a gerar frutos e vocês sejam abençoados. Eu quero que vocês me busquem pela minha presença. Olha que forte isso. Então, a gente pode fazer outra meditação agora aqui, ó. Meditação. Buscar a face de Deus e não aquilo que ele pode me dar. Bem, tem pessoas que só buscam a Deus porque estão precisando de alguma coisa e depois que elas são abençoadas, elas acabam desistindo de orar, de buscar a Deus, de meditar na palavra, de se converter dos caminhos maus. Gente, isso é ler e meditar. Ler e meditar é quando você compreende aquilo que está escrito e começa a refletir sobre como isso pode mudar a sua vida e pode abençoar as pessoas que vão ouvir as suas pregações. O próprio Deus falou para Josué, Josué, medita na minha palavra de dia e de noite. O que é meditar? Meditar é você não só ler, você discutir, você refletir, você comentar, você ter interação com a palavra. Isso vai trazer um conhecimento profundo a respeito daquilo que você está estudando. Vocês estão pegando isso? Quem está? Comenta aí, estou aprendendo, irmão Vitor. Se você está aprendendo, comenta aí, estou aprendendo. Também não esquece, gente, de deixar o like aí, por favor, tá bom? Abençoe o nosso canal, tá? Abençoe o nosso canal de seu like. Se você não é inscrito ainda, confere aí. Se você já é inscrito, se inscreva também. Tá? A gente está em 2 Crônicas 7:14. Tá bom? Olha só o texto. Olha o texto.
texto diz aqui, ó. E se o povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos. Outra coisa que a gente pode meditar sobre conversão, porque uma coisa é você se arrepender, outra coisa é você se converter. O que é conversão? Quem aqui tem habilitação? Quando... Calma aí, gente, meu gato. Miau, para de miar. Tá aqui, ó, gente. O gato aqui não para de miar. Para de miar. Fugiu para lá. Tá? Então, se converter, para quem tem habilitação, é quando você faz uma total mudança de direção. A conversão é quando você para de ir para a direção do mundo que agrada. Ó, peguei aqui, ó. Quem está atrapalhando a live? Gato. Atentado. Não, tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Tá? Então, converter é você mudar totalmente a direção para onde você está indo. Se você está agradando ao mundo, indo em direção ao pecado, em direção às coisas que entristecem o Espírito Santo, você precisa mudar a direção e ir para a direção da face do Senhor, da presença do Senhor. Então, hoje, você está caminhando para que direção? Para a direção da presença de Deus ou para a direção da morte, do pecado, do erro? Para onde seus pés estão te levando hoje? É forte, gente. Então, olha só como uma simples leitura e meditação da palavra leva você para o entendimento da palavra para você pregar. Vocês estão pegando isso? Então, é muito importante você ler dessa maneira que eu estou te ensinando, porque isso vai te dar muito mais clareza daquilo que você precisa pregar. Ok? Agora, olha só o que a gente pode aprender aqui no texto ainda. A gente pode fazer uma meditação sobre converter, ó. Meditação, tá? Devemos mudar a direção da nossa vida. Qual tem sido o seu foco? Qual é a sua meta? Às vezes a meta das pessoas na vida é só ganhar dinheiro, é só ter um carro, uma casa, é só fazer as vontades da carne, mas a meta do verdadeiro cristão é o céu. Tem até um louvor, né? O meu destino é o céu. Então é muito importante isso, gente. Outra coisa que a gente aprende aqui nesse texto. O texto fala, olha só, então eu ouvirei dos céus. Deus ele só vai ouvir a oração de quem estiver enquadrado nesses quesitos. Então agora eu posso fazer a meditação sobre respostas de oração. Qual é a oração que Deus responde? De pessoas que se humilham, de pessoas que buscam com todo o coração a face do Senhor e voltam o seu coração para Ele se arrependendo dos seus maus caminhos, se convertendo dos seus maus caminhos. E então Deus ele ouvirá você. Além de ouvir, Ele vai te perdoar. Bem? E ainda vai sarar. Então nós temos aqui 3 coisas que Deus faz quando nós oramos corretamente. A gente poderia até fazer aqui um esboço de pregação. As 3 bênçãos para quem ora corretamente. Olha que lindo, que mensagem linda que dá aqui, gente. Esse texto é muito rico, muito profundo, muito poderoso. Aqui a gente já poderia fazer uma ministração sobre as 3 bênçãos para quem ora segundo a vontade do Senhor. Seria uma mensagem linda para chamar o povo novamente para o altar, né? O altar, quando eu digo, é a presença de Deus. Chamar o povo novamente para o quebrantamento, para o lugar de oração, para o lugar de jejum, o lugar de comunhão com o Espírito Santo. Por que muitas vezes a gente não vê mais resultados, né, espirituais? Porque a gente não incentiva o povo a orar, a gente não ora, a gente não jejua, a gente não busca. E a falta da busca da presença do Senhor gera frieza espiritual. Também? Então a gente pode fazer aqui, ó, uma meditação. Ó, meditação. Opa, meditação. Amém? Mais uma meditação. As 3 bênçãos para quem orar corretamente. Tá? Então, primeira coisa, né? Deus irá ouvir. Deus irá ouvir, perdoar e sarar. Amém? Olha que legal. Aí, o que eu faço? Isso aqui, ó, são meditações. Tá? São meditações. Tudo isso aqui. Eu vou deixar até em outra cor. Eu vou deixar em vermelho. Para você saber. Bom?
deixar em vermelho. Tudo isso aqui são meditações. Eu posso meditar ainda mais sobre isso. Exemplo, amanhã eu pego esse pequeno resumo, esse pequeno estudo que eu fiz e vou reler ele. Então o Espírito Santo vai falar coisas novas comigo. Vocês estão pegando? E cada parte aqui dessa meditação, eu faço um tópico de pregação. Exemplo, eu posso fazer aqui, ó, parte 1 da pregação. Parte 1. Ó, parte 1. Aí eu vou dar um título para ela, tá bom? É o conselho de Deus para nós. Então Deus ele dá um conselho para o povo, né? Qual era o conselho de Deus? O conselho de Deus é que ele orientava o seu povo a buscar a presença dele. Tá bom? E aqui eu posso colocar outros textos que falam sobre busca. Exemplo, tem aquele texto que fala assim, buscar-me-eis e me encontrareis quando me buscarem de todo o coração. Aí você pega o texto lá de Jeremias 29, né? Jeremias 29. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscares de todo o coração. Jeremias 29, 13. Jeremias 29, 13. Aí eu já coloco aqui, ó, porque é um versículo que eu posso citar na minha pregação. Tá bem? E aí eu vou construir na minha mensagem. Aí depois eu vou lá, parte 2. Eu meditei na parte 2. Humildade. Então, eu posso colocar um texto aqui que fala sobre humildade. Sabe aquele texto que fala assim, humilhai-vos embaixo da potente mão de Deus. Lembra? Humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus. 1 Pedro 5, 6, tá? 1 Pedro 5 e 6. Estão pegando? E aí, essas meditações, eles viram tópicos para a minha pregação. Olha que legal, tá? Humildade é o caminho para Deus responder a sua oração. Deixa eu ver aqui o que vocês estão comentando, né? Pessoal, eu estou aprendendo, olha só que legal. Estou aprendendo. Pastor Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe, Alex. Deus abençoe, tá bom? Um abraço aí para você e para sua família. Quem mais está com a gente aí? Amém? Então é isso aí, pessoal. Vocês estão pegando, né? Como que eu estou montando aqui tudo, né? Bem simples. Bem simples e fácil. Tá? Simples e fácil, olha só. Aqui o Espírito Santo já, né? Iniciou nosso coração sobre o conselho de Deus para nós. A parte 2, a humildade, o caminho para a resposta de oração. Agora aqui a parte 3. Parte 3, ó. Opa. Nossa, o que eu fiz aqui? Parte 3. Tá? Deus manda o povo orar. Então a gente poderia colocar aqui aquela passagem que Paulo fala assim, orai sem cessar. Ou Lucas 18, que fala sobre oração, a parábola da oração que Jesus prega sobre a viúva e o juiz iníquo. E aí você pode pegar na Bíblia vários textos que falam sobre oração. Até mesmo aquele texto que fala em Mateus 21, né? Mateus 21, 22, que tudo que pedis em oração, crendo, recebereis. Gente, esse texto aqui, onde Deus fala para o povo que eles deveriam orar, é Deus dizendo que eles devem orar até mesmo nas fraquezas. Entendeu? Então, poderia colocar aqui um tópico sobre oração em tempos de fraqueza. Tem gente que pensa que oração é só para quem é forte. Não, gente. Oração é para quem está fraco espiritualmente. Se você fosse forte, você não orava, né? Você ora realmente porque você precisa orar. Porque sem Deus você não é nada, você é dependente. Tá? Parte 4. Agora, parte 4. Buscar a presença. A presença. E não as bênçãos. Tá? Parte 4 da pregação. Você pode até dar um exemplo aqui, ó, onde aconteceu isso na Bíblia. Geazi, ele foi um servo de Eliseu que ele quis só buscar a recompensa. Ele não quis, né, se interessar pelas bênçãos de Deus. Depois ele ficou leproso por causa disso. É um grande exemplo, tá? Um outro exemplo também
Judas, né? Judas foi alguém que só buscou recompensa, ele não buscou as bênçãos do Senhor, ele não buscou a face do Senhor, né? Ele só buscou a recompensa, tá? Então é muito importante buscar a face, e não somente aquilo que Deus pode dar. Parte 5 agora, ó, parte 5. Está escrito aqui, ó, devemos mudar a direção da nossa vida, hein? Ou seja, né? Qual é o foco? Qual é o foco da sua vida quando você acorda de manhã? Quando você acorda de manhã, qual que é o seu foco? Tem que trabalhar, ou você acorda assim? Mais um dia que eu tenho que servir e buscar ao Senhor. Esse é o seu foco? Né? Então é muito importante isso aqui para as pessoas caírem em si sobre aquilo que elas devem fazer no seu dia a dia. E mais um tópico, né? Mais uma parte. Parte 6 da pregação. Não tem limite, tá? Se tiver 10 partes da pregação, não tem problema. Tá bom? As 3 bênçãos, né? As bênçãos para quem ora certo. Bom? Olha só que legal. Que bênção, gente. Olha só. Aqui a gente já tem um esboço de pregação. Claro, dá para colocar muito mais coisas ainda, mas aqui já tem. Então, só com essa pequena leitura, só com essa pequena, como posso dizer assim, meditação de texto, você já conseguiu ter uma mensagem profunda. Agora, imagina você aprender a interpretar a Bíblia, a ter um conhecimento mais profundo da palavra, a voltar o seu coração em oração, em jejum, e ler a palavra. Imagina o tanto de coisa que o Espírito Santo vai falar com você. Tá? Então, é muito importante você aprender as regras de interpretação bíblica. Nós devemos orar por sabedoria, mas Deus também mandou Josué meditar. Então, Deus não vai fazer a sua parte. Se você não fizer a sua parte, Deus não vai fazer a sua parte. Tá? Irmão, você pode disponibilizar esse estudo em PDF para nós baixar? Sim, vou deixar lá no meu grupo de estudos. Quem está no meu grupo? Tá? Se você não está lá ainda, entre. Tá ok? O link também está aqui abaixo do vídeo do grupo de estudos para você fazer parte. Se você ainda não é nosso aluno aí da Leitura Raio-X, se você ainda não faz parte, né, desse seleto grupo de pessoas que já estão, né, aprendendo a colocar em prática a Leitura Raio-X, a interpretar a Bíblia corretamente, a ter um conhecimento mais profundo da palavra, eu quero convidar você a fazer parte da Leitura Raio-X. Aqui você vai aprender a como interpretar os textos de forma correta, a como ler e estudar, interpretar para os nossos dias. Você vai ter acesso ao grupo de alunos, ao seminário Pregação Verdadeira, uma apostila sobre Apocalipse. Você vai ter aulas exclusivas comigo de interpretação bíblica, como entender os textos bíblicos, aulas práticas de interpretação, como estudar o Antigo e o Novo Testamento juntos, aulas ao vivo que a gente tem, ficam gravadas aqui, tá? Só para alunos, e também como interpretar a Bíblia usando o grego, o hebraico e todas as ferramentas e bíblias que eu tenho para você aprender mais a Bíblia. Tá? Quando você clica aqui, ó, na Leitura Raio-X, você vai ter acesso às aulas, tá bom? E aqui nas aulas, você... Muito bem, nessa primeira aula você vai começar a dar... Tem aulas práticas de interpretação, ó. Aqui a gente tem aulas, exemplo, ó, Salmo 1, aula de interpretação do Salmo 1, versículo por versículo. Eu pego o versículo e vou explicando como você fazer a interpretação. Marcos 2, ó, a casa do oleiro, o Jó. Muito bem, gente. Tem sobre fé espiritual, tem sobre Jesus, tem Gênesis em ordem cronológica. Olha que legal. Caim e Abel, exemplo aqui, ó. Como que Caim casou, sendo que parece que só tinha ele e o irmão, não tinha mais mulheres? Muita gente não pergunta isso. A Bíblia responde isso também, você vai aprender com quem que Caim casou, né? E aí você vai aprender várias coisas aqui, ó, a Arca de Noé. Olha o tamanho da Arca de Noé. Olha só. Tá bom? Você vai aprender muitas coisas com a Leitura Raio-X. Como que eu faço, meu Vitor, para fazer parte da Leitura Raio-X? O link está aqui abaixo do vídeo, tá, gente? De interpretação bíblica, é só você clicar ali no link aqui da Leitura Raio-X para você aprender mais sobre interpretação bíblica. Tá? Para quem é Leitura Raio-X? Para quem tem medo de pregar coisas erradas, assim, por conhecimento bíblico, lê a Bíblia e não entende, tem medo, né, de pregar alguma coisa errada, para as pessoas que infelizmente não conseguem pregar aí mais do que Muito bem, agora aqui em Gênesis, capítulo 25, tudo isso você vai aprender. Nós vemos que Abraão, ele morre em vencer cada barreira dessa, tá? Cada etapa dessa você vai aprender a interpretar a Bíblia. Tá bom, meus queridos?
Então, só você fazer parte da Leitura Raio-X para você começar a estudar com a gente, tá bom? Beijo no coração, vejo você dentro da Leitura Raio-X. Se tiver alguma dúvida, pode comentar aqui abaixo, me chama lá no Instagram que eu também respondo, tá bom? Deus abençoe, até a nossa próxima aula.